Quer saber por que ainda estamos no melhor momento para estudar para o próximo concurso da Receita Federal? Me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou explicar. Bom, estamos agora em agosto de 2021 e eu vou fazer um breve histórico do que aconteceu no último mês. Houve uma notícia que agitou o mundo dos concursos da área fiscal, de que havia sido autorizado o concurso da Receita Federal, agora em julho. Em julho houve essa notícia, se provocou um grande alarde e ao final se revelou que não havia sido ainda autorizado o concurso. Mas isso não significa que essa notícia não tinha fundamento. O único erro dela foi dizer que já havia a autorização, mas havia muitos pontos corretos. Então, os outros pontos estavam corretos. Então, vou explicar aqui o que aconteceu. Bom, de fato, a Receita Federal tinha feito todas as gestões para que se autorizasse o concurso ainda em julho. Isso porque havia uma previsão orçamentária para 2021 para a contratação de auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal. E para isso, haveria a nomeação ainda em dezembro. O curso de formação de auditor fiscal seria bem reduzido, mas daria tempo ali, autorizando em julho, depois saindo o edital agora em agosto, seria possível ainda nomear os aprovados no concurso em dezembro. Tá? Só que são questões assim que não dependem só da Receita Federal, atrasou essa tramitação e acabou não sendo aprovado a tempo. Então, como não houve autorização a tempo, não adiantaria sair a autorização, porque não teríamos tempo para a nomeação ainda em 2021. Como é que ficou, então, os próximos passos? Ficou da seguinte forma: a contratação, a nomeação terá que ser feita em 2022 e para isso é preciso a previsão orçamentária. Então, há uma situação em que se prevê a aprovação do orçamento de 2022, do projeto de lei orçamentária, agora em agosto. A partir daí, se abre a possibilidade de se autorizar o concurso, sair em seguida o edital, já prevê a prova para a nomeação em 2022, já no ano que vem. E aí a gente pode falar o seguinte: bom, tá, então você está me falando que a partir disso, então a gente teria a lei orçamentária agora em agosto, edital provavelmente em setembro ou a partir de setembro. E qual vai ser então a nossa linha do tempo aqui para a gente prever umas datas possíveis de prova? É o seguinte: em primeiro lugar, ano que vem é um ano eleitoral, então a nomeação terá que ocorrer obrigatoriamente lá antes dos 3 meses da eleição. Então, uma data com segurança seria até o final de junho de 2022. Então, até o final de junho de 2022, teríamos que ter essa aprovação não, a nomeação. Para isso, a gente vai estimar aí que a prova, para ficar bem factível, final de junho, a gente teria que ter essa prova no mais tardar no final do primeiro trimestre. A gente teria que ter uma prova ali em março, mas ainda seria muito corrido, tá? O que me parece mais provável para se poder fazer com tranquilidade a prova, curso de formação e nomeação, seria uma prova em dezembro. Então, a gente teria aí essa janela de oportunidade, saindo o edital em setembro, para a prova em dezembro. Então, nós estamos aqui em agosto, a gente está falando em agosto, em torno de 4 meses para se preparar para a prova, uma data, que seria uma época mais propícia. Tá? Ainda assim, seria possível atrasar um pouco, talvez até março. Então, a gente está falando aí de uma janela de preparação de 4 a 7 meses. E por que eu digo assim, é o melhor momento para se estudar para o concurso da Receita Federal? Tá? E pode parecer uma contradição, porque quem estuda para a área fiscal ou quem acompanha esses concursos sabem que normalmente a necessidade para se
estudar e chegar com um bom nível, para a maioria das pessoas vai ser vamos dizer, um planejamento de médio prazo. A gente não conta em meses, né? Normalmente se conta em anos, né? Às vezes, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende muito do conhecimento prévio da pessoa, da disponibilidade que se tem para estudo, mas, enfim, a gente falando de 4 a 7 meses pode parecer que é insuficiente. De fato, para começar do zero seria um problema, tá? Mas eu diria assim, eu conheço pessoas que passaram, tá, estudando alguns meses. Não é a grande maioria, tá? Vou dizer assim, são exceções no cargo aí de auditor fiscal da Receita Federal, normal que a pessoa tenha estudado aí, né, num prazo aí maior, né, como eu falei, é mais de 1 ano, normalmente 2, 3 anos ou mais. Agora, eu digo que é importante esse tempo que a gente tem para estudar, porque é a hora de intensificar os estudos. E por que eu falo isso? Eu contando a minha própria história, quando eu comecei a estudar para o concurso de auditor fiscal em 2003, o meu planejamento era para estudar em 2 anos, tá? 2 anos. Só que saiu, no próprio ano de 2003, saiu o concurso. E aí, eu fiz a minha preparação e eu fui fazer a prova com 9 meses de preparação. E eu, surpreendentemente, fui muito bem na prova, mas muito melhor do que eu esperava. Eu fiz uma pontuação suficiente para passar em terceiro lugar na região que eu prestei, porque na época era regionalizado. Se eu não me engano, eram 18 vagas, tá? E eu passaria em terceiro lugar. Mas por que passaria e não passei? Porque também é necessário um mínimo de questões e eu não fiz o mínimo em uma disciplina que era inglês, tá? Eu tinha que fazer 40% da prova, eu fiz 30% e por isso eu não fui aprovado. Mas minha pontuação global seria suficiente para eu passar em terceiro lugar. E por que eu conto essa história? Eu falo, poxa, e eu fiquei feliz, tá? Não fiquei abalado, não, porque meu planejamento era 2 anos e 9 meses eu consegui estar no nível de passar. Faltou um detalhezinho que eu aprimorei, depois no concurso seguinte, em 2005, eu passei, tá? E para minha desforra, eu gabaritei em inglês. Eu gabaritei poucas disciplinas, mas inglês foi uma delas, então foi uma grande satisfação isso. Mas o que eu quero deixar claro nessa situação? É que, na verdade, esse tempo entre sair o edital e a prova, ou que eu já estava me preparando um pouco antes do edital, um pouco antes da autorização, eu estudei com força total, com muito mais afinco. E eu sempre digo o seguinte, essa época aí, pré-edital e edital, é a época que o estudo mais evolui. Porque eu vim estudando e vim evoluindo assim. Mas na época, depois que sai o edital, você dá um salto, você muda de patamar. E por isso é interessante o quê? Nesse momento agora, para quem ainda não intensificou, intensificar o estudo de uma maneira já o seu melhor. O seu melhor, assim, de você conseguir fazer já o seu planejamento com todas as horas disponíveis que você pudesse dedicar aos estudos, se dedique na sua plenitude, porque isso vai fazer seu nível saltar muito. Mas você fala, poxa, mas aí você poderia se dedicar com toda essa plenitude desde antes. É que é muito mais difícil você manter esse nível por 1 ano, 2 anos. Normalmente a gente não consegue estudar nesse nível que eu estou falando, porque não é um nível normal, tá? É um nível que você vai intensificar. Agora é a hora de intensificar. Aí você pode me dizer, tá, isso vale bastante para quem já vem se preparando. É uma verdade. Vai valer, assim, para quem já vem se preparando, esse intensificar os estudos a partir de agora, já com essa previsão de uma prova entre dezembro ou janeiro, fevereiro, março, vai valer bastante. Mas mesmo para quem ainda está no início da preparação, vale a pena intensificar muito. E explico por quê. E aí também é uma característica do concurso da Receita Federal. Dependendo do seu conhecimento prévio, do tempo de estudo que você tenha, da preparação, então você vai ter que escolher, né, o melhor material, fazer os cursos necessários naquelas disciplinas que você ainda está fraco.
tudo isso é verdade. Então você vai ter que fazer todo esse planejamento e quando sair o edital, aí você vai poder se inscrever tanto no concurso de auditor fiscal como de analista tributário. E se para o auditor fiscal é mais raro alguém conseguir se preparar com meses, aí, com 4 a 7 meses de preparação, você conseguir chegar num nível para aprovação, no analista tributário eu já vejo isso com mais frequência. Não vou dizer também que é o mais frequente, tá? Que a maioria também de quem estudou para analista não foi em poucos meses. No entanto, esse tiro em alguns meses com força total, ele é mais frequente de dar certo também no concurso de analista. Então, o que vai acontecer? Você vai estudar e aí, saindo o edital, fazendo a inscrição, você vai avaliar como está o seu nível, né? E aí, dependendo, né, como eu falei, da época de estudo, do quanto tempo de estudo se tem, o quanto já se evoluiu na matéria, você pode fazer aquela opção. Normalmente não dá para prestar os dois, tá? Nos últimos aí foram no mesmo dia, aí se não der, não presta, mas aí você pode fazer uma opção. Muitas vezes a pessoa não está segura para prestar auditor e presta para analista e vai muito bem. Eu já tive casos de alunos meus que eles estavam até num nível muito bom. Falava, olha, você pode tentar para auditor, eu acho que você está bem. A pessoa falou, não, mas eu estou mais seguro, né? Eu ainda tem vários pontos que ainda não estou tão bem na matéria, mas eu acho que para analista já daria, né? Por conta do edital, das diferenças. Então é essa dica que eu dou. Vamos intensificar que esta janela de oportunidade, que a gente sabe que já é firme, tá? Essa probabilidade de concurso é muito firme, então é a hora é agora de intensificar os estudos e poder chegar nessa prova com força total. E ainda que não dê certo, né? O que vai acontecer? Ainda que você fale assim, olha, não foi suficiente o tempo de estudo, a disponibilidade que eu tinha, você vai evoluir muito, muito na preparação. Esses meses, é o que eu falo, os meses que eu estudei para a prova, eu tinha estudado 6 meses antes e depois 3 meses nessa época pré-edital. Esses 3 meses que eu estudei foram muito mais intensos e me fez evoluir muito mais do que os 6 meses anteriores. Então, por isso é tão importante se estudar forte agora. Este é o momento de intensificar e ainda, como eu falei, ainda que não seja suficiente para aprovação, vai fazer evoluir muito a sua preparação e já poder engatilhar até em outro concurso da área fiscal que venha a surgir logo depois. Então, é isso aí e até a próxima.